Então, dando sequência aqui ao nosso conteúdo, já vimos como usar, qual é a definição do past simple, já vimos também como usar os verbos regulares e irregulares, e também aqui a gente já fez um comparativo do presente e do passado. Agora, vamos dar uma olhada o quê? Nas expressões que a gente usa para se referir a situações do passado. Então, nós já vimos aqui, por exemplo, nesses 3 exemplos, nós usamos a expressão yesterday, ok? Então, yesterday, ontem. Então, nós estamos falando de ações no passado. Mas vejam aqui, eu já separei algumas para a gente colocar aqui, poder olhar. Então, vamos lá. A gente pode usar aqui, ó, essa primeira. I worked last week. Certo? Então, a gente tem aqui, ó, last week é uma expressão usada para se referir ao passado. Ou poderíamos usar I worked last month. Mesma coisa, então a gente tem aqui outra expressão para ser usada no passado. E aí, por fim, I worked last night. Então, novamente, nós temos o quê? Uma situação no passado. Então, veja aqui, a gente usa, só mudar aqui, depois do last, pode ser last week, last month, last night, last year. Então, I worked last year. Certo? Então, também é outra forma de se referir ao passado. Não seria possível, por exemplo, I work last week or last year, né? Porque eu trabalho ano passado. Não faz sentido, certo? Então, ano passado tem que ser uma situação referente ao passado. Então, a gente vai precisar conjugar o verbinho aqui no ED, né? Porque a gente já entendeu que o verbo work é um verbo usado de forma regular. Então, a gente precisa colocar o ED na conjugação. Então, I worked, tá? E, ó, presta atenção na pronúncia, tá? I worked. Tem um sonzinho aí de T, tá? Não é I worked, beleza? Em inglês a gente não separa aqui, tipo, 2 sílabas, tá? A gente vai dizer I worked, como se fosse um som, tá? Isso a gente vai entrar depois, mas só para você já ficar ligadinho aí desde o início. Beleza, agora a gente aqui tem... poderia ser assim, ó. I traveled. Aí aqui esse risquinho a gente completa. 2 weeks ago. Vamos colocar aqui completa. Então, I traveled 2 days ago. E aí, por fim, I traveled 2 months ago. Viu aí? Então, nós temos o quê? Todas as situações, o quê? Quando nós usamos alguma coisa ago quer dizer atrás, né? No passado, é uma coisa que já aconteceu. Então, a gente precisa colocar aqui, ó. I traveled 2 weeks ago, ou seja, eu viajei 2 semanas atrás, né? I traveled 2 weeks ago, 2 days ago. Então, eu viajei há 2 dias atrás. E I traveled 2 months ago. Então, eu viajei há 2 meses atrás. Ó, temos um verbo novo aqui, travel. Então, travel seria um verbo regular. Então, a gente precisa usar aqui, ó, um verbo regular. Tá vendo que ele vai aparecendo, aí a gente vai pegando, né? Vai, olha aí um verbo, né? Que eu já estou acostumado a usar. Agora você tem que começar a ficar espertinho, né? Olhar essas nuances aí, olhando, percebendo os verbos, que você vai ver que você já, de repente, já até sabe quais são regulares e irregulares. Você só, talvez, não tinha os nomes, né? Mas você provavelmente já conhece aí esses verbos, que eles são verbos que a gente já vai usando desde o início, mas a gente tende a usar mais no presente e tudo mais, tá? Então, agora você já pode usar um pouquinho no passado. Então, ó, temos aqui mais 3 exemplos, tá? Então, I traveled, certo? 2 weeks ago, e I traveled 2 days ago, or I traveled 2 months ago, tá? Porque o ago, no caso, seria atrás, ok? Então, a gente está se referindo a um tempo no passado, ok? Outras expressões que a gente pode usar, pessoal, no passado, são essas 3 preposiçõezinhas aqui, que junto a gente chama de antonim, né? Se você pensar aí, ó, juntando tudo dá isso, né? Então, olha, eu separei já aqui um material, olha só, para vocês poderem se organizar melhor, tá? Então, se vocês até quiserem dar uma pausa,
tirar uma foto aqui dessa tela, porque vocês vão ver que isso daí é uma coisa que vai ser bem recorrente para vocês, de repente, não lembro se é in, se é on, se é at. Então, é sempre legal ter essa colinha aí fácil e, novamente, isso daí com o tempo você vai pegando, tá? Então, assim, olha, se a gente está usando a expressão at, a preposition, sorry, at, então a gente usa o at para falar de horas, né, horas específicas, e para falar do weekend, ok? Então, se a gente está falando aí de situações no passado, a gente pode até voltar aqui no exemplo do work. I worked last week at 9 a.m., certo? Então, a gente pode o quê? Complementar com o horário. Então, a gente pode até, at 9 a.m. A gente pode até completar aqui, viu? Porque nós temos o quê? Agora a gente já está sendo não só falando da semana, como sendo específico com relação ao horário. Então, em inglês a gente vai usar o quê? Para horas específicas, a gente vai usar o at. Se a gente está falando de weekend, então a gente vai falar at the weekend, tá? Então, mesma coisa aqui. Aí aqui a gente não tem como completar. Então, I worked at the weekend. Então, nesse caso aqui, at the weekend seria o quê? Tempo, seria uma referência ao passado. Então, você está sendo específico. E aí, novamente, a gente está usando o verbo work no passado worked. Tá? Então, esse daqui seria o uso do at. Agora, quando a gente tem o uso do on, então, on a gente usa para dias da semana, certo? Então, por exemplo, on Sunday, on my birthday, on the 4th of May, aqui a gente tem uma data específica, celebrações, por exemplo, on New Year's Day, certo? Então, aqui a gente vai usar a preposition on. Então, vamos ver aqui, se a gente consegue. I worked last night at 8 a.m., aqui não vai dar. Talvez teríamos que pensar numa outra frase. I worked on Christmas evening. On Christmas Day, sorry. Christmas Day. Tá vendo? Aqui a gente tá falando o quê? Que eu trabalhei no dia de Natal, ou no Natal. Certo? Então a gente, usa on Christmas Day. Então, I worked on New Year's Day. I worked on my birthday, certo? Então, quer dizer, é uma outra forma de você também o quê? Incluir uma informação de tempo usando aqui a preposição correta on, tá? Então, tá vendo que nesse caso aqui é meio que decoreba. Não tem muito, mas por que que é on, por que que é in, porque gente, né? Língua é assim, às vezes a gente não tem uma explicação racional. Porque né? Então a gente tem que o quê? Observar essas questões, algumas coisas a gente meio que decora, né? Então você sabe que se você vai falar de dias da semana, você vai usar on. Se você vai falar de um horário específico, é at. Então, se você tem essas regrinhas, se a gente pode colocar dessa forma, então quer dizer, isso já ajuda você o quê? A organizar, né, o seu pensamento na hora que você está escrevendo ou falando, tá? E aí, por fim, a gente tem in. Aí o in tem aqui já todos os exemplos. Você pode usar para falar de anos, de meses, de semanas, de décadas, de century, décadas não, century... Esqueci a tradução. Mas vamos lá, tá? Então, tem aqui decades e centuries. Então, beleza. Então, aqui, mesma coisa. Se a gente colocar aqui, I worked in 2010. I worked in 2010. Por exemplo, vamos terminar aqui, Então, forma bem simples. I worked in 2010. Então, tá vendo aqui? É uma forma da gente se referir a um ano específico. Então, também é uma outra forma da gente usar o quê? Referências do passado, ok? Então, assim, terminando aqui, então, só recapitulando tudo que nós vimos aí na aula de hoje, que foi uma aula mais longa, mais densa, mas esse tópico é assim, tá? Não tem como. Isso porque a gente tá só no básico, hein? A gente tá vendo aí só de forma
mais superficial, vamos assim dizer, tá? A gente ainda pode aprofundar muito mais no tópico, mas vocês vão ter a oportunidade de aprofundar com as atividades. Deixei aqui o arquivo em Word para vocês baixarem, depois tem o PDF com as respostas, então façam as atividades com bastante atenção. É normal agora ter bastante confusão com os verbos, com os auxiliares, tá? Isso daí é normal, vai dando essa embadalhada, mas aí daqui a pouquinho tudo entra no lugar. Lembro também, vou deixar para vocês aqui no nosso portal uma lista também com os verbos irregulares, então deixa essa colinha aí também sempre à mão. Aqui também, para quem não tirou ainda foto ou alguma coisa, tire, deixa aí esse material também, essa colinha sempre ali na mão, porque é algo também que a gente pode vir a usar bastante, de repente é sempre bom voltar lá, dar uma olhadinha, até isso daí ficar natural para vocês, beleza? E aí é isso, aí daqui a pouquinho, terminou tudo isso, você pode começar a Unit 7 aqui do nosso curso. Então a gente se vê em breve no próximo vídeo. See ya!